Doutora, a senhora falou uma coisa interessante, um pouco antes da nossa entrevista agora, a importância da equipe multidisciplinar no atendimento dessas pessoas que têm doenças raras e precisam de todo um aparato, inclusive para envolver a família. Correto. Não é isso? Eu queria que a senhora nos explicasse isso. Eu já venho trabalhando há alguns anos, né, mais ou menos uns 10 anos, com pacientes com doenças respiratórias raras e graves. Então são pacientes que demandam muitos cuidados, não só o atendimento médico, não só o medicamento. Então a gente precisa da equipe multidisciplinar, precisamos de enfermagem, de fisioterapeuta, de nutricionista, de psicólogo, de assistente social. Inclusive algumas doenças entram até para transplante de pulmão. Então a gente precisa de uma equipe que seja bem especializada, que seja engajada, que trabalhe em conjunto. A gente precisa dar apoio ao paciente e aos familiares, porque são pacientes que também precisam dos cuidados em casa, precisa de uma certa olhar diferenciado, que o pai precisa cuidar, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos. Então a gente precisa não só dar aquele atendimento, aquele apoio ao paciente, mas também orientar a família como que vai ser a rotina, como vai ser o dia a dia, como é que usa o oxigênio, qual é o cuidado com o oxigênio, qual é o cuidado com a medicação, com a alimentação, com a postura para dormir. Então são muitas informações que cada profissional é necessário para que passe uma informação mais adequada. Não dá para centralizar no médico e o médico absorver tudo isso. Não faz parte do aprendizado, da expertise do médico. Cada profissional tem sua ação, sua atuação, que é muito necessária e faz a diferença na qualidade de vida dos pacientes, da família, no bem-estar social, psicológico e de físico, e também aumenta a sobrevida. Muitos estudos mostram, não só no Brasil, também temos no Brasil, de aumento de sobrevida desses pacientes quando eles são atendidos por equipes multiprofissionais e equipes mais especializadas nas doenças raras. Melhora a sobrevida, tanto qualidade de vida e sobrevida. Aumenta a vida desses pacientes, que são doenças bem graves, muitas de evolução fatal. Infelizmente, a gente está falando com coisas antes que você, uma fissura palatina, você faz a cirurgia, a pessoa vai viver, né? A gente tem muita doença na área respiratória, no aparelho respiratório, que ele não vai viver. É um progresso, né, evolutivo, mas que seja mais confortável. A gente vê que as famílias ficam mais conformadas, menos sofridas. O trabalho emocional, o trabalho para dar suporte emocional dessa equipe é também muito importante. A família se sente acolhida por um grupo de pessoas. Se sente, é necessário, é necessário. Então, justamente o ano passado, a gente teve um congresso brasileiro de pneumologia aqui em João Pessoa. Com esse brasileiro vieram 6 palestrantes, presidentes de sociedade americana, europeia, latino-americana, e a gente teve esse foco nas doenças respiratórias raras também. Tá? E a minha grande preocupação de estar trabalhando sozinha como médica e a minha dificuldade de sozinha absorver essas delegações de psicológica, de alimentação, de cuidados. A gente reuni pessoas que eu sabia que trabalhavam em cada área e formamos uma associação de pacientes e familiares portadores de doenças respiratórias. Então eu fiquei como presidente para abrir a associação e convidamos parentes de pacientes, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tá? E médicos, para que a gente possa dar o suporte para a família. Então, por exemplo, há um mês passado, um paciente veio a falecer e a gente precisou dar um grande apoio à filha. Foi muito duro, muito difícil para a filha. Ela conviveu, ele não tinha outras pessoas, outros familiares. E então eu percebi na conversa com ela que ela estava muito necessitada de uma ajuda, de um apoio, de uma conversa. Eu cheguei a conversar com ela, mas acionei a psicóloga para que a psicóloga tivesse um olhar específico, especializado para essa filha também. Tá? Perfeito. Doutora, a incidência das doenças raras no seu campo de atuação, há muitos pacientes seus
que apresentam essas pneumologias? Existe. Patologias raras, se a gente for falar na fibrose pulmonar idiopática, a gente tem dificuldades de estatística no Brasil, infelizmente, já melhorou muito ao longo dos anos, tá? Mas a gente tem uma estimativa de 4 pacientes para 1 milhão. Tá, de habitantes na questão de fibrose pulmonar idiopática. A gente tem a fibrose cística, que graças a Deus houve um grande avanço. Uma outra doença muito importante é a hipertensão pulmonar primária, né, que afeta mulheres jovens de 20 e poucos anos e em um momento produtivo, um momento de casar, de ter filhos. Então tem todo um apoio, todo um suporte disso. Então doenças que são raras e são muito difíceis de lidar, de tratar, e não só o apoio do paciente como da família. A incidência é maior entre crianças, adultos? A hipertensão pulmonar primária é em adultos, a fibrose pulmonar idiopática é em adultos, inclusive existe um subtipo na fibrose pulmonar idiopática familiar. O pai tem, o filho tem, o outro tio tem. Então é uma coisa que a gente também está estudando no Brasil. Talvez a Paraíba também tenha esse aspecto a gente precisa ver essa questão de familiaridade, da herança familiar dessa fibrose pulmonar idiopática. É um subtipo familiar dentro da fibrose pulmonar idiopática. A fibrose cística sim é da criança, né? A criança já tem, essa é uma alteração genética no cromossomo, ela já nasce com alterações de desenvolvimento pulmonar, do sistema de defesa pulmonar, de limpeza pulmonar, e graças a Deus com os tratamentos, com o avanço, estão sobrevivendo, virando adultos, casando, tendo filhos, trabalhando, tocando e aí a vida, tocando a vida mesmo, porque justamente a fibrose cística já tem esse perfil de uma multidisciplinaridade, tem centros que fazem isso. Infelizmente na Paraíba a gente não tem como fazer diagnóstico de fibrose cística, a não ser com ajuda, auxílio. A gente não tem um centro específico de fibrose cística, a gente não tem exames para fibrose cística, seriam 12 exames, um exame genético no sangue e o teste do suor. Na Paraíba nós não temos, nós temos no vizinho, em Pernambuco, no IMIP, mas aí por coisas burocráticas, situações, eu não consigo mandar meu paciente para o IMIP quando eu suspeito para fazer esse diagnóstico. Às vezes a indústria farmacêutica tenta dar uma ajudada, a gente, tem um caso, a gente está suspeitando, dá uma ajudada aí para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Apesar de você ter o teste do pezinho é um teste de triagem dentro dos testes da fibrose cística, mas você precisa de uma confirmação, com um teste confirmatório, né? E esse paciente vai precisar de fono, de físio, de nutricionista, porque ele perde muito peso, ele tem diarreia, ele emagrece, tem pneumonia de repetição, ele começa a ter bactérias que são muito resistentes aos antibióticos, entendeu? Então é uma doença não rara totalmente, mas não comum. Não é uma hipertensão, um diabetes, uma asma, né? Um nascido vivo para cada 3.000. Certo. A senhora nos falou também que havia um grupo, inclusive faz parte do deputado aqui, Ranieri. Isso. Eu queria que a senhora explicasse qual trabalho, o que grupo é e que trabalho que é feito. Então, a gente ainda é um embrião, mais ou menos, porque justamente dessa minha luta de trabalhar sozinha com essa situação, é muito difícil, muito pesado. Eu preciso encaminhar o paciente para transplante, então sozinha eu não consigo fazer isso. Eu preciso de até assistente social. Eu peço licença, eu falar do deputado Ranieri Paulino, não citei antes, mas pedindo licença a ele. Então eu conversei primeiro com o Ranieri, disse: Ranieri, eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar, eu vejo o seu perfil de ajudar essa questão de pacientes com doenças raras, com doenças de uma forma geral, ele tem um grande olhar para a saúde, Ranieri. E aí eu tenho amigos na fisioterapia, que eu sempre pedi ajuda, é tudo meio que somos voluntários, tá? Então cada um trabalhando sozinho no lugar, eu disse: vamos nos unir para a gente ter um canal de comunicação, um falar com o outro. Olha, eu estou com esse paciente, preciso encaminhar para você, que dia, que hora, em que lugar, porque nós não temos uma estrutura física. E aí as pessoas perguntaram: mas você vai fazer uma associação de
de pacientes, como? Cadê os pacientes? Eu disse, os pacientes existem, eu atendo, eu preciso começar a associação. Não dá para eu esperar, eu tenho que começar, chamar as pessoas que têm interesse, a demanda já existe, para que a associação comece a caminhar. Então a gente foi também para o escritório de advogados, chamando o Ranieri, fizemos uma reunião oficial em agosto de 2019. Então eu como médica, doutora Gerlânia Simplício como médica, doutor Ranieri Paulino como deputado, 2 advogados do escritório Montenegro, porque precisa de estatuto, a gente tem um estatuto, toda uma burocracia, né, por isso, uma fisioterapeuta, Raquel, uma nutricionista e uma psicóloga. Né? O que a gente precisa agora é um assistente social e fono também. Então eu estou tentando identificar pessoas que tenham interesse, precisa ter interesse em trabalhar, participar. É um trabalho bem voluntário. Bem voluntário. Das pessoas que tinham essa possibilidade de se reunirem e fazerem algo. Que são pessoas que já trabalhavam de certa forma sozinha, isolado, com esse perfil de paciente, entendeu? Então a Raquel é fisioterapeuta, ela tem lá na clínica, ela ligava para mim, doutora Enedina, eu estou com um paciente que me encaminharam para fazer isso, e o que é que eu faço? E a gente começava a conversar, eu falei, por que a gente não se reúne e faz uma força-tarefa? Que essa força-tarefa ajude melhor, a gente tem uma rapidez de comunicação e a gente passe a buscar ajuda, colaboração de quem já está trabalhando, de entidades que já funcionam, de trazer treinamento, de buscar um espaço, para quê? Para a gente reunir as famílias e passar a fazer uma palestra. Vamos fazer uma palestra hoje de alimentação, vamos fazer uma palestra hoje de como é que dá o banho no paciente, vamos fazer uma palestra de como são os efeitos colaterais das medicações, entendeu? Então, do que eu estar no consultório falando para um paciente, outro paciente, como eu tinha falado antes, a gente conversando aqui informalmente, a gente vê que quando eu repito a informação, é necessário eu repetir a informação para sedimentar o conhecimento. Não adianta eu, doutora Enedina, falar uma vez no consultório que aquele paciente não vai assimilar de vez, a família não vai assimilar de vez. Então a gente reúne e vamos informar, dar a chance deles trocarem experiência entre si, né? Como é que foi na minha casa, como é que foi na minha família, como é que foi minha reação, e um ajudar o outro, tá? E tirar dúvidas ao mesmo tempo com fisioterapeuta, com nutricionista. Então é isso que eu estou buscando, um espaço que a gente possa oferecer um atendimento diferenciado, a nossa expertise para os doentes e famílias. A preocupação da família também é grande, não dá só para informar o paciente. Às vezes o paciente está muito doente, está debilitado, a mente não está legal, ele vem na consulta, não assimila. Eu falo para a esposa está com a mente mais aberta, e aí ela vai cuidar, ela vai saber o horário certo de dar o medicamento, a comida que pode e que não pode. Então por isso que a gente precisa de uma coisa mais ampla, não ficar só a consulta médica, eu e o paciente.